E eu quero trabalhar com vocês uma área da nossa vida que precisa de atenção nesse tempo. Atenção, os nossos olhos precisam estar fixados nisso, que é a nossa vida espiritual. Como nós caminhamos ao longo dos dias. E como é que eu faço essa avaliação? Eu quero que vocês observem isso que eu vou falar. O que Deus coloca no meu coração para pregar para vocês, isso acontece primeiro em mim, no meu coração. A palavra, ela primeiro atinge o profeta, para depois atingir o povo. O primeiro a ser impactado, o primeiro a ser tocado por Deus nesse negócio sou eu. Então, nós precisamos observar isso, a intenção de Deus sobre nossas vidas. Vamos a 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 2. 2 Coríntios 10, 2. O tema da nossa palavra hoje é incredulidade. Tem 2 Coríntios na tua Bíblia? Feche seus olhos assim como você está, você que já achou. Pai, nós oramos a Ti, pedimos que o Senhor nos envolva na Tua presença, que o Senhor venha neste lugar. Que o Senhor, Senhor, possa tocar os nossos corações, queimar-nos, Senhor, com o Teu amor, com a Tua graça, que a Tua palavra essa noite venha de encontro à nossa vida, à nossa alma, ao nosso coração e nos traga transformação, em nome de Jesus. Obrigado, Papai, por esse momento, por esse tempo, em nome de Jesus, amém. Bem, domingo passado eu não estava aí, né? E a casa estava cheia, acho que eles não vão com a minha cara. Mas eu sei que hoje faltou 70% da igreja, mas você está aqui. E como eu falei, a chama que Deus nos dá, ela precisa ser multiplicada. Se tivesse aqui só eu e o Junei, ele sentado aqui e eu pregando para ele, já teríamos como produzir fogo. Porque alguém está sendo tocado, está se colocando ali combustível suficiente para que seja produzida uma chama e levada adiante. Então, primeira coisa que eu quero começar trabalhando incredulidade essa noite, é trabalhar a visão daquilo que está à nossa volta. Creiam que a chama que o Senhor quer acender no nosso coração, reacender ou fortalecer, é individual, é para cada um. Então, se tivesse 5.000 pessoas aqui e só um, aqui não ia ser possível, né? Mas se tivesse superlotada a casa e só um estivesse focado em Deus e recebesse essa chama, só aquele um ia ser, então, um multiplicador e poderia ser abençoado por isso. Então, que cada um possa estar focado naquilo que Deus vai estar trabalhando na nossa vida essa noite. Então vamos lá, 2 Coríntios 10, 2 diz: Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque andamos na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levantando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia em si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Amém? Bom, deixa eu começar pontuando alguns aspectos desse texto, que Paulo ele traz aqui esse início, Quando eu estiver presente, ou seja, quando eu chegar aí, eu não tenha, que eu não seja obrigado a usar com confiança a ousadia que espero ter com alguns que nos julgam. Então, ele está falando justamente de chamar a atenção, de provocar essa construção, vamos dizer assim, em cima da situação que a igreja ali estava vivendo. Cara, Paulo ele traz uma ideia aqui
desfazer. Deixa eu ver o versículo. No 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. O que é uma fortaleza? Você já deve ter visto um filme medieval onde os caras tentam entrar no castelo. E esse castelo tem um poço na volta, né? Que eles chamam de fosso, né? Toda a volta do castelo. E dentro daquela água tinha crocodilos, né? Jacarés. Eles largavam combustível, né? Na hora da batalha, isso que o Junei está falando, eles jogavam, na verdade, era o próprio petróleo ali e tacavam fogo. As muralhas muito altas. Lugares em cima da muralha que cabia um homem, para que enquanto ele estivesse alvejando com flechas, ele não fosse alvejado com tanta facilidade. Isso é uma fortaleza, um lugar construído para que não seja acessado, a não ser que aquele que está dentro dela deseje abrir e dizer, vem, pode entrar. Então o que Paulo está dizendo que as nossas armas espirituais, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Por que Deus quer destruir essas fortalezas usando armas espirituais? Qual é o fundamento disso que Paulo está falando? Ele está falando que existe um momento dentro de nós que, por causa da nossa vida, por diversos aspectos da nossa vida cristã, e eu estou falando aqui de vida cristã, porque somos todos filhos de Deus, amém? Em algum momento nós criamos fortalezas. Nós vamos construindo essas fortalezas através do nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver o Evangelho, a nossa maneira de acreditar as coisas. E aqui Paulo ele ainda fala aqui, destruindo os conselhos e toda altivez, todo entendimento, a obediência, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ele está dizendo aqui que vai destruir os conselhos, ou seja, dentro da fortaleza existem entendimentos, existem convicções, ideias que vão contra o entendimento de tudo aquilo que é Deus. O que é isso? O que isso significa? Que ao longo dos dias da nossa fé cristã, nós podemos construir de alguma forma uma ideia nossa, uma ideia viciada por causa das experiências ruins que a gente tem, uma ideia baseada na coisa humana, aquilo que a gente viu e ouviu, e nós acabamos construindo a nossa própria visão e transformando isso em entendimento dentro de nós. Não, eu entendo que Deus é assim. Então, por exemplo, pessoas que são extremamente legalistas ou autoritárias, elas acabam construindo conhecimentos de que elas precisam se posicionar, né, contra algumas pessoas e com isso elas fecham a porta do perdão e da misericórdia. E isso se constrói uma convicção, se constrói uma ideia, e para defender as minhas ideias, o que eu faço? Eu não deixo ninguém entrar. Então vamos dizer que eu estou explicando para uma pessoa que acredita que para que Deus me ame eu preciso deixar, sei lá, eu preciso fazer alguma coisa. Deus só me ama se eu faço alguma coisa. Então quando a pessoa acredita nisso, o que ela tende a fazer? Defender isso. Se alguém vem e tenta entrar, o que ela faz? Ela defende, não vai entrar. Fortaleza. E se ela encontra uma outra pessoa que pensa a mesma coisa, aquela pessoa diz, tu tem razão, é isso mesmo. O que acontece? Mais um muro. E essa fortaleza vai ficando inexpugnável, ou seja, que não pode entrar, que não tenho acesso a ela. Só que tem uma coisa, cara, quando a gente constrói esse tipo de fortaleza, Deus também não pode entrar. Porque se Deus vir com qualquer ideia contrária à convicção que tem dentro do nosso coração, nós não queremos ouvir, não queremos dar ouvido. Nós acabamos construindo a nossa própria ideia, o nosso próprio entendimento e andando só por cima dela. E Paulo está dizendo, isso, cara,
As armas da nossa milícia são espirituais e poderosas em Deus para arrebentar com essas fortalezas. E nós precisamos entender isso de dentro para fora, porque você derruba esse muro, abre os portões de dentro para fora da tua vida, da tua alma. Você não se fecha por causa dos traumas. Tem gente que foi machucada, então ela diz, não, agora, né, não tem mais, eu não abro mais o meu coração. Tem gente que foi abusada financeiramente e disse, não, eu não vou dar dinheiro para a igreja, eu não vou, sabe? Tem uma visão construída baseada em uma coisa mundana, carnal, perecível. Mas Paulo está dizendo que as armas que nós temos, que são espirituais, elas são poderosas aonde? O que diz no texto? Quem lê o texto aí? A Bíblia diz que essas armas são poderosas em Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais e elas são poderosas aonde? Em Deus. Então quem é que eu tenho que acessar, de quem eu tenho que receber esse entendimento para que eu possa derrubar as fortalezas na minha vida? Quem que vai fazer isso dentro de mim? Deus, através do quê? Através da palavra, através do ensino, através da intimidade. Deus deixou os mecanismos, mas o nosso tipo de vida pode vir destruindo os mecanismos que são as armas de Deus e construindo armas que constroem fortalezas dentro de nós. Aqui ele fala que estando vós prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Ele fala aqui de destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então todo o entendimento precisa passar por um filtro que é Cristo. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, qualquer coisa na nossa vida, qualquer ideia, qualquer percepção que nós tenhamos, precisa passar pelo crivo, que é o filtro da vida do próprio Jesus. E ele diz aqui que toda essa obediência, o entendimento tem que ser levado cativo à obediência de Cristo. Por que cativo? Porque nós não podemos ter um entendimento que seja tão flexível a ponto de flexibilizar a própria visão de Jesus. Jesus diz, amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Isso é claro para vocês? É claro? Está bem claro? E quando a gente não faz isso, é que a gente não está levando esse entendimento cativo à obediência de Cristo. A gente está levando ele na maciota, né? A gente entende, mas é que foi isso, é que eu tenho os meus motivos. Não. O Paulo está dizendo, é cativo, cara. Prende esse negócio todo, prende a tua dor junto, prende tudo que você pensa e leva cativo à obediência de Cristo. Ele diz, cara, ama os teus inimigos. E quem é Paulo para falar isso para nós? É o cara que foi preso, apanhou, Deus abriu a cadeia e ele não foi embora, ele ficou ali, amou o carcereiro, a ponto de batizar a família dele, batizar o carcereiro e ser um exemplo para todos que estavam naquela cadeia. Então, isso é bem clara a intenção. E o que ele fala aqui sobre vingança? Quando é que nós vingamos toda desobediência? Não é com a nossa justiça. Não é com a nossa justiça, é com a obediência. Como é que eu corrijo o que eu estou fazendo de errado? Deixando o que eu estou fazendo de errado e passando a fazer certo. E isso é assim. Isso não pode ser uma obra de meses e meses. Quanto mais demora, o que eu falei no início? Fortalezas. Quanto mais tempo você tentar avaliar a visão de Cristo a partir das tuas experiências, mais você constrói uma fortaleza no seu coração. Por isso você está falando cativo. O Senhor mandou eu amar os meus inimigos. Bom, eu vou pensar sobre isso, eu vou estudar sobre isso, eu vou orar sobre isso. Sabe quem é que vai ganhar? Tua carne. Porque a tua carne não quer fazer isso.
Por isso que Paulo diz, cara, leva cativo. Se nós pudéssemos perguntar para Paulo agora, cara, tu queria ficar naquela cadeia, todo machucado, esperando o carcereiro? Realmente tu queria olhar para o carcereiro que estava pronto, ele estava com a espada pronta para se matar. Tu realmente queria olhar para ele e dizer assim, não te faça nenhum mal, nós estamos aqui? Provavelmente a carne dele queria aquela justiça. Eu vi o teu... Pensei que era o ar-condicionado. Podia ser o Espírito Santo também, né? Mas que alívio na minha cabeça. Se nós perguntássemos para Paulo se ele realmente queria, provavelmente ele ia dizer, cara, eu ia me sentir bem melhor em ver aquele cara tirar a própria vida e dizer, Deus é a minha justiça. Mas o que ele está dizendo? Que o entendimento dele, o teu entendimento, o teu julgamento, a tua capacidade de depurar esses dados, de pensar, ela é humana, ela é mundana e ela é pecaminosa. Por isso tem que pegar o que tu entendeu de Cristo e levar a tudo que tu tem, todo o teu pensamento cativo ao Senhor. É por isso que a gente sempre fica falando as mesmas coisas, porque as pessoas elas querem raciocinar de uma forma humana para justificar a desobediência. E elas desobedecem, as coisas saem do prumo e não tem Deus no negócio e a coisa não prospera. A tua vida espiritual não tem a chama, pelo contrário, você vai se tornando uma fortaleza. Uma fortaleza é aquele tipo de pessoa, você senta com ela e você começa a pregar e ela te avalia o tempo todo. Ela não está com o coração aberto. Ela não está ali para receber algo de Deus. Ela está ali para te avaliar. Ela sai do culto e ela sai comentando e avaliando cada detalhe daquilo que tu estás falando ou pensando, porque ela não está disposta a abrir nada. Ela já está ciente de que ela tem já. Ela está pronta. Ela está pronta. O julgamento, o entendimento. Às vezes nós acabamos fazendo uma análise da nossa fé baseado naquilo que nós estamos vivendo na nossa vida mundana. E se você parar para pensar no aspecto bíblico, não existe na palavra de Deus nenhuma relação do sucesso mundano com o sucesso espiritual. Não existe uma relação. O fulano vai bem na sua vida profissional, vai bem na sua vida familiar, vai bem na... Cara, tem gente que não entra em igreja nenhuma, não tem nem religião. São ricos, têm uma família decente, são pessoas, são advogados, são juízes, pessoas que têm uma vida diante do mundo, tudo beleza. Mas não tem essa relação. Tem pessoas que estão enfermas, estão pregando e curando pessoas. Tem pessoas que não têm dinheiro, não têm o salário e elas estão vivendo na dependência de Deus e Deus está mantendo elas. Então a nossa ótica mundana, às vezes, ela faz uma relação destrutiva, ela faz uma relação que nos convida a criar esse muro, essa fortaleza, para que Deus não entre. E Deus quer entrar. E se Ele não entrar, vai chegar um momento que você vai dizer assim, eu não entendo, não entendo. Não entendo, parece que as coisas não são mais do mesmo jeito, sabe? Eu não sinto mais Deus da mesma forma. Claro, se tem uma parede, Deus não entra, você não sente Deus mesmo. Ele precisa entrar. E você vai saber quando Ele entrou e quando Ele está dominando o pedaço. É porque você vai sentir vontade de ser como Jesus. Você vai sentir vontade de levar as tuas experiências cativas a Cristo. Cativas, o teu entendimento, como Paulo diz, cativo. Como eu falei, essa noite nós estamos falando de incredulidade. A palavra de Deus, ela ensina muitas coisas sobre relacionamento. Eu quero pontuar algumas coisas que se desenvolvem no processo da incredulidade. Você pode pensar em incredulidade assim, incrédulo é aquele cara que não crê em Deus. O incrédulo é aquele cara que
nega Deus. Não, cara, incrédulo é qualquer um. Incrédulo pode ser o pastor, incrédulo pode ser o... A incredulidade é a incapacidade de crer na verdade. E aqui nós estamos falando de incredulidade em relação à palavra de Deus, à vontade de Deus. E muitas vezes a incredulidade se desenvolve em nossas vidas e nós desenvolvemos a incapacidade de crer de maneira incondicional naquilo que Deus falou. O primeiro ponto aqui que eu quero é a questão do perdão mesmo. Como as pessoas podem se avaliar incrédulas em relação ao perdão? É quando elas não conseguem perdoar. Sabe, tudo que Jesus fez na cruz, Jesus orar e dizer que os romanos ali tinham que ser perdoados, que não devia ser levado em conta o pecado deles. Sabe, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus mostrou, tudo isso é o entendimento do coração dele. Do coração do Pai dele. Ele é assim, ele pensa assim, ele age assim, ele quer perdoar incondicionalmente, ele quer amar incondicionalmente. Ele diz, cara, ama os teus inimigos, ou seja, aqueles que são os teus inimigos, não que necessariamente você é inimigo deles. E ora por aqueles que te perseguem. Então, nós precisamos fazer essa avaliação como igreja, como a incredulidade se desenvolve em nós, nessa questão do perdão, nessa questão de simplesmente olhar para a palavra e crer que aquilo que o Senhor falou está falado, tem que perdoar e pronto. Ah, eu não consigo, está doendo a incredulidade. Você pode até dizer assim, eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. Alguém tem que orar comigo, alguém tem que andar comigo, alguém tem que me explicar esse negócio. Mas se você disser, eu não quero, coração endurecido. Como o Jim faz, né? Com a bolinha. O coração está endurecido. Eu sei quem é Deus, eu quero a bênção de Deus. Às vezes pode até a gente estar louvando aqui ou pregando. O camarada pode vir pregar a palavra, blá, 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 e as pessoas serem tocadas. Não tem nada a ver com o coração dele. Eu posso estar aqui falando para vocês sobre incredulidade e ainda eu ter isso dentro de mim. E Deus está me usando para falar de uma coisa que também eu preciso, sabe, vencer. Perdoar as pessoas que te ofenderam. Segundo ponto, o desenvolvimento no conhecimento da palavra. Como a incredulidade produz isso? Esse negócio de, não, cara, não, eu não preciso ir no curso, eu não preciso participar da IDM, eu não preciso ler aquele livro, eu não preciso nada. Eu consigo, sozinho. Eu já fiz tantas escolas, eu já participei de tantos seminários e isso não adiantou de nada. Você consegue medir o quanto o conhecimento de Deus mudou a tua vida? Você consegue medir? Você já parou para pensar nisso? Do tempo que você não sabia e depois você ficou sabendo e isso resultou em quem você é, aonde você chegou em relação a Deus? Às vezes se desenvolve uma incredulidade nessa continuidade. Como se nós, de alguma forma, já tivéssemos batido no teto. Já sei tudo o que eu preciso saber. E aí, de novo, fortalezas. Fortalezas, sofismas, ideias erradas. Fortalezas onde você, tem uma poça d'água e acha que é o mar, que é o oceano. Você vive com os pés no raso e acha que está no profundo. Eu confesso, eu tenho certa dificuldade de estar correndo de um lado para o outro para aprender e receber, mas nunca deixo de ouvir, nunca deixo de observar, nunca deixo de participar. A EDM que está acontecendo aqui na segunda e lá na terça, eu estou participando dela também, eu estou revendo todos os conteúdos, eu estou comendo daquela comida, porque é um ato de incredulidade dizer assim, eu já sei isso.
Eu já sei, eu já tenho experiência nisso. Isso, cara, é incredulidade, porque é como dizer para Deus, nessa área o Senhor não tem nada mais para me dar, eu não tenho nenhuma expectativa que o Senhor possa melhorar o que eu tenho, e eu não tenho nenhuma expectativa que o Senhor tenha alguma informação que eu desconheça. É como se eu dissesse para Deus de uma forma arrogante, tá, não precisa me falar sobre isso, eu já sei. Cara, isso é muita incredulidade no Deus Todo-Poderoso, soberano e eterno, que conhece tudo, que fez tudo. Sobre Ele nos dar, dentro da palavra, algo novo, nos dá um conhecimento. Incredulidade que Deus ainda está usando os seus filhos. Eu não acredito em idolatria, eu vou lá porque o fulano vai estar lá. Não, eu acredito no mover de Deus através dos filhos de Deus. Por isso eu sentei para ouvir Cameron, para ouvir Jim, para ouvir os que estavam falando nesse fim de semana lá, porque esses caras, eles têm dado a vida, eles têm se debruçado. Cameron falou, eu estou há 30 anos trabalhando na implantação de igrejas e ensinando, dando aula, e eu quero o que Deus já fez no coração desse cara, porque o mesmo tópico, o mesmo assunto, através da vida dele, vai me tocar de uma maneira diferente. Eu não posso ser incrédulo, e produzir uma fortaleza com o meu livrinho de 5 páginas lá dentro e dizer isso é tudo. Cara, durante toda a tua vida, em todas as faixas etárias da tua vida, em todas as fases da tua vida, Deus vai falar do mesmo assunto contigo e vai te dar uma visão diferente. Quer ver? Quem não tem filho? A Ruth e o Junei. Ainda não tem filhos. E o João? Quando eu estava... Não, estou usando eles. O João eu sei que não tem. Mas, quando eu estava na situação deles, eu e a Kátia, casados, sem filho, foi o quê? Poucos meses, né? Eu já tinha filho, né? Não, mas nós não tínhamos filho ainda nos braços, né? Mas... Quando uma pessoa, nós somos um mau exemplo para esse negócio, desse meu modelo, né? Mas quando nós estávamos juntos e sem ter a noção do que é criar um filho, cuidar de um filho, educar um filho, nós olhamos os filhos dos outros e nós criamos a nossa mentalidade sobre o que são os filhos, né? Ah, mas Deus o livre se meu filho vai fazer isso, mas Deus o livre se meu filho aquilo, né? E ali nós começamos a aprender, né, sobre filhos olhando para os filhos dos outros. Aí nós temos os nossos filhos. Aí nós vimos que a realidade de lidar com alguém que nós amamos e que nós não queremos feri-los, mas queremos com amor ensinar eles sobre como as coisas têm que ser. Aí muda a nossa ótica completamente. Aí o cara para de pensar, mas quanto tiver o tempo, filho. Isso que é. E quando a gente tem os netos, é outra fase. É outra fase. Aí nós estamos vivendo e vendo completamente diferente. Agora eu vi a Fran ali se relacionando com as crianças e eu já me levantei como pai, como vô, e disse, não, para aí, cara, só um pouquinho. Né? Faz assim, faz assado. A gente vai ter outro nível de aprendizado. Na tua vida espiritual é a mesma coisa. Você nasce na tua vida espiritual e você começa a receber conhecimento de Deus. Preste atenção aqui. Você começa a receber conhecimento da palavra de Deus e você começa a criar os seus próprios julgamentos. E você começa a olhar para a vida dos outros e pensar, mas isso, mas aquilo outro. Aí você vai ficando mais velho espiritual e aí você tem um problema na sua vida. Um problema que talvez você viu na vida do outro, que pecou, que cometeu um erro. E aí é como quando você não tinha filho, agora você tem. Agora você mesmo, na frente do espelho, tendo que usar toda a palavra que você aprendeu a seu favor. E aí você corrige seus problemas, vai melhorando, aí você vai ficando mais velho, e aí você é convidado a ter misericórdia com o problema dos outros. Em cima daquilo que você aprendeu. Então, amados, o conhecimento de Deus, e aí chega no estágio que nem eu e a Kátia, nós passamos a ter a nossa vida como um ponto principal da nossa vida, o Evangelho.
É o ponto principal. Nós deixamos as coisas, não nos apegamos a ela. Deixamos negócios, deixamos isso, deixamos aquilo. Nós gastamos nossa vida, nosso tempo, nosso dinheiro para poder ajudar pessoas que... É que nem a pessoa pergunta, o que o cara vai fazer do Senegal? Eu vou ajudar a gente. Eu vou ajudar a gente. Eu vou lá falar daquilo que Deus tem feito e levar para eles uma coisa que vai tocar o coração deles. E ninguém vai ver isso, né? No mundo físico, mas dentro deles vai haver uma grande revolução, um grande avivamento. Eu creio. E é isso que eu vou fazer lá. Então são diversos estágios da vida espiritual de uma pessoa. E não tem como você assumir a posição que você não pode crescer ou se desenvolver. Não tem, cara. Não tem. É incredulidade dizer isso. É incredulidade dizer que o seu tempo, a sua idade faz você mais capaz. É incredulidade dizer que se você tem um nível superior, em qualquer área que seja, o cara não tem um nível superior nem de teologia. Se você tiver doutorado em teologia, não faz você melhor do que ninguém. Você vai ter que continuar aprendendo. Nicodemos parou diante de Jesus e Jesus falou uma frase para ele que quebrou ele. Ele era como um doutor, ele era um doutor da lei. Então um doutorando para na frente do cara, ele faz uma pergunta e quebra o cara. Como assim? Como assim? A gente não entende, a gente precisa entender. E para entender, nós não podemos ter um coração incrédulo, nós precisamos crer que nós temos que continuar crescendo, temos que continuar aprendendo. Não dá para bater no peito e dizer, não, eu sei, eu é que... Não, cara, nós dependemos uns dos outros, porque o Senhor vai dando isso partilhadamente no meio da igreja. Se eu chegar e apertar alguém e disser, olha, cara, eu é que sei, eu posso até saber, mas se Deus entrar 30 segundos no coração do outro e falar um negócio para ele, ele já vai saber mais do que eu. Então é incredulidade parar de estudar, é incredulidade parar de se desenvolver, parar de orar, parar de buscar, parar de querer mais de Deus, mais. Tem pessoas que sofrem espiritualmente, sabe por quê? Porque elas pegam a sua experiência com Deus, constroem um banco e sentam nele. Ah, eu já tenho experiência. Ah, eu já vi. Ah, eu já sei. Ah, eu já entendi. Vai passar fome. Vai ter dificuldade. Você entende? Quem somos nós para chegar e dizer para Deus, Deus, Pai, tá legal. Esse assunto já está dominado. Quem? Então, precisamos prestar atenção nesses dois que nós já vimos. Incredulidade para crer que Deus quer perdoar todas as pessoas. Às vezes, eu até ouvi esses tempos aqui a nossa volta, né? O fulano disse que se não mudar, ele não vai mais na igreja. Cara, pensa bem nesse negócio. Pensa bem. Isso é incredulidade, cara. É incredulidade, porque eu não posso dizer há quanto tempo você está disposto a caminhar com alguém. Quanto tempo? A palavra diz, se te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2 com ele. Se te pedir o teu casaco, dá a túnica também. A incredulidade é o que nós falamos lá no início, é construir o nosso próprio entendimento e se estribar nele. A Bíblia diz que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Precisamos levar cativo a obediência da vontade de Deus, do Pai, de Cristo. Cativa a nossa intenção, a nossa ideia, aquilo que você está pensando. Então, quando numa família, numa igreja, num lugar, a pessoa diz, não adianta, eu já tentei. Incredulidade. É destruidor. E sabe o que provoca um ambiente de fé? Um ambiente profético, um ambiente de paz? É credulidade. Você já trabalhou com uma pessoa pessimista?
que depois que inventaram tá ruim, nunca mais ficou bom. Vamos fazer um negócio? Não vai dar certo. Vamos fazer o... eu não sei. Esse tipo de pessoa te motiva, te alegra, te joga para frente, te encoraja? Não, te afunda. Essa pessoa é uma âncora, né? Te abraça nela e você vai parar lá no fundo do mar, né? Agora, você já trabalhou com uma pessoa motivadora? Eu já, cara. É bom. É bom demais. É bom demais porque eu trabalhei com um cara que eu chegava pra ele e dizia assim, cara, pô, isso aqui não tá fácil, cara. Ele disse, mas vai dar certo, cara. Nem te preocupa. Ele falava pra mim, a meu respeito, cara, eu tô tentando fazer aqui no sistema um negócio que é complexo, tá difícil. Eu disse assim, João, eu tenho certeza que tu vai conseguir. Nem esquenta a cabeça, cara. Continua que tu vai ver, tu vai conseguir. Sabe? O cara saía dali, eu pegava um café e vamos lá. Pessoa que te motiva, ela te traz alegria, ela te traz paz, ela te traz saúde mental. Aí tem gente assim, mas eu já fui motivado e a desmotivação dos outros me transformou numa pessoa desmotivada. É porque você vai no poço de água suja beber água. Jesus diz, aquele que beber da água que eu der, esse não vai ter mais sede, dele vai sair águas vivas. Você tem que beber da água da vida. E a tua motivação, quando a gente vai nessas conferências mesmo, a gente vai para encontrar quem? Os caras sobem lá e falam lá em inglês, boa noite, nós estamos aqui para falar como está difícil a coisa, né? E nós precisamos ter um plano para construir um lugar para guardar comida, porque está feio, a gente não sabe se vai ter comida no mês que vem. Não, cara, esses caras vêm com um galão de gasolina e uma injeção e saem aqui, ó. Eles pegam o cenário que a gente está vendo, assim, todo destruído, e eles dizem, o que Deus está mostrando nesse cenário, ele é profético, ele vai pontuando, ó Deus aqui, ó Deus ali, ó Deus ali, e o cara já sai dali gigante. Vamos de novo! Vai dar certo. A credulidade, ela nasce dentro disso. E aí entra o terceiro ponto, que é o envolvimento na obra do reino. Tem uma coisa que as pessoas acham assim, servir na igreja é servir a igreja. Não. Para e pensa, não precisa falar, nem levantar a mão, nem nada, mas no último mês você serviu pessoas como cristão? Não estou falando como certas pessoas que servem os outros, dão uma ajudinha, né? No dia a dia ali. Não, estou falando como cristão, como filho de Deus. Você serviu pessoas? Você gastou tempo e dinheiro com pessoas? A incredulidade nossa, imaginar que servir na obra é vir à igreja. Eu construí aqui o templo. Não, cara. Não é isso. Quando o pessoal vem trabalhar aqui, agora a última vez que a gente fez o mutirão, muito mais do que o trabalho, o que nos edificou não foi estar junto? Quem estava aqui? Foi edificante ou não foi? A gente brinca, a gente ri, a gente fala, a gente está junto, tem humanidade na coisa. Ainda ganharam rosquinha. Ainda ganhamos rosquinha da Fátima, né? Que fez uns bolo frito lá. Esse negócio de servir aos outros. Jesus veio para, o que ele diz? Eu vim para servir e não para ser servido. É incredulidade nossa achar que a igreja, a estrutura da igreja deve nos servir. A estrutura da igreja deve ser um lugar onde eu chego e tem que estar tudo pronto para mim, Não, cara. Não, é o lugar onde nós vamos servir uns aos outros. E eu preguei no dia que eu falei de transferência, eu acredito, né? Que o sacerdócio de todos os santos é todo mundo liberando algo de Deus sobre a vida do outro. Nós precisamos crer nisso. Não é que eu sirvo, eu posso ser assim, cara, minha vida é muito complexa, é o meu trabalho, e eu canso, e eu isso, e eu aquilo, então,
É difícil. Nada. Não dá nada. Não dá para participar de um PGE, não dá para cuidar de uma pessoa, não dá para chegar junto com ninguém. Nada. Isso é incredulidade na própria palavra de Deus, onde Jesus diz que nós temos que servir uns aos outros. Ele diz, amar uns aos outros não é dizer assim, Junei, eu te amo, viu? Te amo, Junei. Eu te amo, Aline, eu te amo. Não, cara, não é isso. E nós vamos ler aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago 2,14 diz: rogo-vos, pois... Não, é Tiago 2,2 até o 14. Não, Tiago 2,2. Rogo-vos, pois, que quando vier estiver presente... Não, eu botei errado aqui. Eu botei o mesmo de cima. Deixa eu achar o Tiago aqui. O computador, na hora de colar, eu bolei errado. Tiago 2,14 diz assim, ó: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Vamos trazer todo mundo que está com fome, com frio. Oramos por eles, mandamos eles embora pelado e faminto. O que nós fizemos? Nada. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Se eu disser para minha esposa que eu amo ela e só isso, basta? Basta? Sim ou não? O que eu preciso fazer? Obras que demonstrem o amor, não é? Se eu conhecer tudo que eu preciso fazer na obra de Deus, basta? Adianta dizer assim, ó, não tem ninguém para chegar mais cedo aqui para fazer, para arrumar o culto ou para orar. A gente marca os horários. Marca os horários e... Ai, Deus me... A gente marca os horários para fazer as coisas e ninguém chega no horário. Falar isso resolve alguma coisa? Tá, e para quem ouve e não cumpre essas coisas, resolve alguma coisa? Ficar só ouvindo não resolve. Sabe o que isso produz? Irritação, ira. E começa fortaleza. Sabe o que isso faz? Aumenta a incredulidade. E quando a incredulidade entra na nossa vida, sabe o que faz com a nossa qualidade de vida cristã? Assim, ó. Quando você vê, você está se relacionando com as pessoas do mundo como qualquer outra pessoa. Estão ali falando palavrão, falando bobagem, tu está falando bobagem, palavrão. Eles estão ali fazendo coisas ilícitas, tu está fazendo coisas ilícitas. Quando vê a tua vida lá fora é a mesma coisa, entendeu? Não mudou nada. Por quê? Porque a tua vida espiritual... Aqui você sabe. Você sabe o que é certo. Qualquer pessoa que esteja desviada, você senta com ela, ela conhece a Bíblia, você fala, vai dizer tudo que é certo. Mas ela não acredita naquilo. Porque o que é fé? É a capacidade de acreditar em algo que eu não posso ver. Crer. Paulo diz que o culto deve ter ordem e decência. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? A Bíblia diz que quando nós estivermos fazendo alguma coisa, nós devemos fazer não como se estivesse fazendo para a igreja, para o pastor, ou para a equipe, ou para o irmão. Nós devemos fazer todas as coisas lá no nosso trabalho, na nossa família, fazer as coisas da nossa vida como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus.
para o próprio Deus. É real isso? Quando isso não acontece, o que é? Incredulidade. Por quê? Porque eu não acredito nisso. Sabe, se você tem horário para chegar no culto aqui, vamos dizer equipe, tem um horário do ensaio antes de começar o culto. E eu estou lá em casa me arrumando, ou me preparando, ou terminando a minha tarde. Eu já tenho que visualizar o meu horário lá para chegar. Se isso é negociável, eu sei que eu tenho que fazer, eu sei da responsabilidade, eu sei que é necessário, mas eu não acredito que isso é importante. Você está entendendo? Ah, pastor, mas é assim mesmo, velho. É assim. Porque se disserem assim, vamos dizer, o João, eu, o Junei, nós já fomos em jogos, né? Ali na arena. Quando tem o jogo na arena, a gente sabe que tem um horário, né? Eles sabem mais do que eu. Eles que me levaram lá. Ninguém chega 10 minutos depois do começo do jogo. Chega 1 hora antes. A gente acredita naquilo que a gente acredita, né, no que está indo fazer lá. A gente acredita, né, na vitória do nosso time. A gente acredita que tem que chegar 1 hora antes, porque é assim que funciona a coisa, para a gente poder chegar lá e estar lá na hora que começar o jogo. Você acredita que o culto é importante? Como hoje. Eu não tenho medo nenhum em dizer que diversas cadeiras vazias são apenas atos de incredulidade. Eu não acredito nesse momento como algo realmente importante para a minha vida, importante para o reino de Deus, importante para a minha cidade. Eu não acredito nisso. Eu só sei que tem um culto e eu tenho que ir nesse culto. Quando a gente fala que tem um evangelismo e as pessoas não vêm, é porque elas realmente não acreditam que esse trabalho vai levar pessoas ao batismo e à salvação das suas almas. Tudo aquilo que você acredita, você gasta tempo, você gasta dinheiro, você gasta sua vida em prol daquilo que você acredita. Então nós precisamos observar a nossa incredulidade em relação à obra de Deus e o reino de Deus. E eu vou dizer para vocês, de cadeira, vocês podem mudar de igreja, de cidade, de país. Se tiver incredulidade em alguma área, ela vai continuar lá. Porque não tem nenhum ambiente que possa nos curar disso, a não ser a nossa vontade de vir e trazer cativo todo o nosso entendimento a Cristo. Tem coisas na nossa vida que são muito complexas por causa do nosso coração pecador, nossa natureza pecadora. Nós já fomos traídos e esbofeteados e machucados por muitas pessoas ao longo da vida. Por pessoas que nos deixaram e às vezes por pessoas que ainda andam com a gente. Que pisaram o pescoço, puxaram a orelha. Mas no que eu acredito? Eu não sei você, mas eu acredito no amor de Deus e no perdão. Eu acredito. Porque senão rasga a minha Bíblia e vou fazer outra coisa. Porque Jesus perdoou quando ele estava furado na cruz. Depois de ter apanhado, depois de ter passado tudo que ele passou. E se você não for como Jesus, você não serve para ser cristão. Cristão quer dizer um pequeno Cristo ou um seguidor de Cristo. Você está entendendo? Alguns vão dizer assim, eu sou assim, eu também perdoo. E alguns vão dizer, paciência tem limite. Sim. Paciência humana tem limite. Mas a longanimidade do fruto do Espírito não tem. Tanto que Pedro vem e pergunta, Pedro deveria ser o cara do limite, pergunta para Jesus, e aí? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Quantas vezes? 1, 2, 10, 70? Ele disse, não, cara, eu diria 70 vezes 7. Ou seja, sempre! Aí Jesus está dizendo, eu sou assim. Jesus diz em João 5,19, eu só faço o que eu vejo que o Pai está fazendo. Então se Jesus está perdoando sempre, o Pai está perdoando sempre. E eu nunca faço essa análise baseada na vida de vocês, eu faço baseado na minha.
os meus pecados, nas minhas falhas. Se o Senhor não me perdoasse, todos os dias eu ia ter problemas. Eu preciso que Ele me perdoe. Porque essa batalha, para que essas fortalezas não cresçam em nós, são constantes. Nós tivemos líderes, pastores, superintendentes que disseram assim: João, nunca confia nas tuas ovelhas. Nunca abre a tua casa para as tuas ovelhas. Nunca... Aí eu e a Cátia ficamos assim: cara, esse cara tá doente, velho. É uma fortaleza que ele construiu. Uma fortaleza. Você quer crescer no relacionamento com pessoas? Você quer multiplicar os teus amigos em Cristo, os teus irmãos? Então te relaciona com eles. E quanto mais perto deles você estiver, mais defeitos deles você vai descobrir. Às vezes tu chega na casa de um casal que vai te receber para um jantar e eles estão todos bonitinhos. Sentem aí, ó. Toda aquela noite toda. Ó. Se tu virar amigo deles e começa a estar junto, tu chega no meio de uma briga, já chega, vai te lavar, né? Não me incomoda. Ó. Intimidade. Quanto mais próximo você está das pessoas, mais você vai ver os seus defeitos. E cara, fica tranquilo, fica de boa. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem as suas mazelas. Todo mundo. O quarto e último ponto eu falei que hoje era uma noite de palavra, né? O quarto e último ponto é dificuldade em ser parte de uma missão. A incredulidade, às vezes, ela gera no nosso coração isso, a dificuldade de enxergar o que Deus está fazendo no coletivo. Eu confesso para vocês, eu sempre batalhei com isso. Por quê? Porque eu sou um cara que na maioria das vezes, e isso há anos atrás, eu sempre queria o foco naquilo que eu estava vendo, que eu estava fazendo e que eu acreditava. Então, se eu chegasse num lugar, a primeira coisa que eu ia tentar fazer é implementar as minhas ideias do meu jeito. E com dificuldade eu fazia parte do todo. Às vezes nós não conseguimos crer naquilo que Deus está fazendo coletivamente. Só que uma coisa que eu quero pontuar com vocês aqui: o reino de Deus, ele é coletivo. Deus não dá tudo para um só. Você pode dizer assim: eu não preciso ir lá na conferência para ouvir o Cameron Wright vir lá dos Estados Unidos falar para mim sobre alguma coisa de Deus. Beleza. Mas ele vai falar. E provavelmente ele vai falar coisas que ele não falou aqui no Butiá. E quem estiver lá vai ouvir essas coisas. Porque Deus está falando conosco aqui, preste atenção nisso. No âmbito local, Ele está falando conosco de coisas da nossa igreja. Aqui, Jerusalém é a nossa igreja. Bem? Aqui, como Jesus falou, Jerusalém, Samaria, confins da terra, né? Jerusalém é aqui, a nossa igreja. Deus está falando aqui conosco a respeito da nossa vida aqui como igreja, como rebanhar, visão, missão, nossos relacionamentos, resolver nossos problemas, construindo os nossos projetos. Está falando conosco ainda aqui, com alguns de nós, ele está falando Samaria, né? Ou seja, a cidade, a região, aqui à nossa volta, ele está dando visão. Alguns do rebanhar estão envolvidos nesse trabalho de ouvir e entender aquilo que o Senhor está fazendo em Samaria, aqui à nossa volta. Por isso nós temos líderes. E alguns de nós, ele está falando a respeito dos confins da terra, né? Que estão fora do nosso ângulo de visão e de experiência. Então Deus fez um avivamento lá em Toronto em 94, está sendo derramado há 25 anos sobre a terra. Então o que nós vimos no fim de semana foi isso. Uma palavra que está girando nos confins da terra, e nós somos lá para pegar. Por quê? Porque nós estamos envolvidos nisso. Então, entenda isso. O reino de Deus, a obra de Deus, ela tem um aspecto local, Jerusalém, regional, Samaria e confins da terra. Que é toda a terra. Quem Deus vai usar? Você pode pensar assim: não, Deus vai usar outra pessoa. Cara, Deus pode levantar, sei lá, vou usar a Ruth e o Junei de novo. Só vocês vão ser missionários em Portugal.
vão abrir o ministério lá e vão cuidar de pessoas. Sabe, eles estão aqui numa realidade. A empresa está indo bem, terminando faculdade, mas, cara, eu tenho certeza que se Deus invadir a casa deles de noite, encher aquele lugar, tocar no coração dele e dizer, ô meu, eu te quero em tal lugar. Mas eu não quero ir pra China. Lembra que tu falou? Ele vai. Porque ele vai movido, né? Portugal Barbada. Hã? Portugal é Barbada. Portugal é Barbada, né? Eu podia ter complicado mais. China. Mas vai por quê? Porque aqui dentro de nós, quando o Pai fala aqui dentro de nós, então nós, sabe? É isso que nos transforma, é isso que nos levanta, é isso que nos motiva. Então nós precisamos entender que não fazer parte desse coletivo é incredulidade. Achar que o que você está fazendo aqui dentro do corpo é tudo, que você está salvando a pátria, que o teu trabalho é o bam, 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 é incredulidade, porque Deus é que opera tudo em todos. Amém? É Deus, você precisa relaxar e fazer o que você tem que fazer. E estar preocupado em estar dentro dessa obra. O que eu posso fazer? Eu já entendi que Jesus é amor, que Jesus veio para salvar as pessoas e que o amor do Pai muda a história do nosso município. Eu já entendi isso. E o que eu vou fazer? Eu me coloco ali à disposição. O que eu posso fazer? Hoje a gente tem um formulário que é o inverso, né? Pessoas vêm e dizem tudo que elas não podem fazer. Ah, eu preciso de alguém para fazer uma coisa. Bah, não dá. Ah, eu preciso de alguém para... Bah, eu não posso. Eu não isso, eu não aquilo. E a gente que fica observando de fora, às vezes a gente vê que na sua vida pessoal, e isso não é marcação de cima. Isso é justamente para que esses momentos possam mudar e edificar a nossa vida. Às vezes no meio da semana vai passear, vai aqui, vai ali, consegue se organizar. Ah, mas eu tenho que... Claro que tu tem, estou dizendo, a tua vida é tua, tu faz o que tu quer da tua vida. Mas eu estou falando da credulidade do reino, a verdade da palavra de Deus crescer dentro de você. Você tem que ser parte desse negócio. Você não pode ser só usuário. Não é um estádio de futebol. Não é uma peça teatral. Todo mundo senta e participa e deu. Não. O reino é corpo. Para concluir, eu quero ler Romanos 12. Faz sentido para você? Diga bem. Faz sentido? Amém. Para dois faz, pelo menos. Amém. Uns dois, amém, ouve. Quase joguei o guri longe. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz... Romanos 12, 1. Estão todos comigo? Amém? Amém. Vocês são ruins de resposta, né? Está pior que o WhatsApp. Nem no WhatsApp vocês respondem, agora aqui. Amém? Amém. Deus livre, alguns engoliram a língua. Só Jesus na causa. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Olha só esse ensino de Paulo. Das coisas mais importantes que ele está falando aqui, ó. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomem a forma do mundo.
Não tomem. Você vai encontrar cristão que é mais mundano do que cristão. Então ele vai compartilhar contigo ideias que tiram você da vontade de Deus. Não comunga disso. Não aceita. Não aceita. Se alguém te deixar porque você for igual a Cristo, beleza. Beleza. Eu não estou nem aí, eu não estou preocupado com isso. Se eu for como Jesus e alguém disser assim, não ando com aquele cara porque aquilo que ele fez lá eu não concordo. E o que eu fiz é ser como Jesus, beleza, eu não tenho que andar com esse cara mesmo. Eu preciso ser avaliado por aquilo que é Cristo, porque eu preciso me avaliar. E ele diz, não me conformar com o mundo, né? Não aceitar as coisas, né? E ele diz assim, sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Olha a condição. Fecha aí, amor, por favor. Olha aqui o que ele diz. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? O que isso quer dizer? Na nossa língua? É uma condição. Define o objeto, o fim, depois. Ele diz, sede transformados o vosso entendimento. Para quê? A fim de quê? Para que aconteça. Ou seja, renova o entendimento e aí, então, o que ele diz? Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se o teu entendimento te leva para qualquer tipo de ação e decisão de incredulidade, ele precisa ser renovado. Paulo está dizendo, então busque a renovação do teu entendimento. Porque só assim você vai entender. Quando o teu entendimento estiver renovado, ou seja, renovado por aquilo que Deus pensa, por aquilo que Deus é, só assim você vai conseguir entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu sei que a maior guerra, quando Deus vem e coloca diante de nós a sua boa, perfeita e agradável vontade, a nossa maior guerra é com a nossa carne mesmo, com o nosso próprio entendimento. A gente precisa mudar o entendimento. Muitas pessoas têm medo de fazer algumas coisas por causa da opinião e do julgamento dos outros. Eu agora assumi esse negócio aqui, que eu estou fazendo, o trabalho que eu estou fazendo, você sabe qual é. E um pastor veio e me diz, então agora tu é isso, tu é aquilo. Eu peguei a Bíblia aqui e disse para ele, meu filho, eu sou José no Egito. Eu sou Daniel na Babilônia, eu sou Neemias. Homens que foram colocados em lugares onde todo mundo acha que ali é um lugar que nenhum filho de Deus deveria estar, mas Deus acha que os filhos de Deus devem estar exatamente ali, porque é ali que precisa de influência, é ali que precisa de Deus, é ali que precisa de transformação. Só que quando um filho de Deus entra nesses lugares, uns quantos dão um passo atrás e ficam olhando para ver se ele vai se corromper ou cair. A missão da igreja é orar e interceder. Orar e interceder. Que aquilo que Deus vai fazer lá seja tremendo, seja grandioso. Aí eu pergunto para vocês, e não levante a mão, por favor, quantos oraram e têm orado por mim diariamente? Para que Deus me dê entendimento, para que Deus me guarde, para que Deus me livre das ciladas, dentro dos lugares onde eu tenho andado. E quantos têm pensado assim, agora vai fazer isso, agora vai fazer aquilo, agora vai para lá, agora vai para cá. Incredulidade. Incredulidade. E se o reino de Deus se movesse pela boca dos incrédulos, nós não estávamos aqui essa noite. O reino de Deus se move pela boca dos crédulos, daqueles que oram, daqueles que buscam mudar o seu entendimento e fazer, e entender e receber qual é a perfeita, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Deus quer? O que Deus quer fazer? Quando Deus manda Moisés naquele lugar falar com o faraó, o que Deus quer fazer?
quando um governador, quando um rei totalmente idólatra, como Faraó, tira o anel do dedo e bota o anel no dedinho do José, como a igreja de hoje entenderia isso? José corrompeu, agora José, né, anda no meio daquelas estátuas, daqueles deuses. Incredulidade. Credulidade não é eu achar que quando eu entrar no território do inimigo, ele vai me transformar em alguém que nem ele. Não, é o contrário. A fé é ter a certeza que quando eu entrar no território do inimigo, com o meu pai, com tudo que ele me deu, é aquele território que vai sofrer uma mudança. É aquele território que vai ser abalado. Nabucodonosor foi um rei tirano da Babilônia, que reconheceu Deus como Deus e teve a sua vida transformada num processo. Ele chegou a ficar, acho que foi 2 anos e meio no campo, pastando que nem um animal. E ele, quando ele voltou a si e entrou no palácio, ninguém acreditava que era o rei, né? Devia estar todo peludo, barbudo, o rei. Credulidade é justamente o que Paulo está dizendo aqui. É sair dessa ideia das nossas feridas anteriores e viver segundo aquilo que o Pai está falando. Amém? Você crê que pode alimentar, amar e cuidar de alguém que te feriu? Sim ou não? Sim. Você crê mesmo nisso? Você é capaz disso? Hoje sim. Você é capaz de gastar o seu tempo e o seu dinheiro com alguém que roubou você? Hã? O que nós estamos fazendo é um exercício mental, né? Racional. Mas quando chegar a hora de fazer isso, você vai ver que é bem mais difícil, você vai ver que é uma decisão que vai precisar muito do amor de Deus no teu coração. Quando você tiver que abraçar alguém que te prejudicou, quando você tiver que andar com alguém que te prejudicou, você vai ver o que Jesus quis dizer com amar os teus inimigos, orar por quem te persegue. E finalizando aqui, Paulo fala que nós somos um corpo. Amém? Amém? Você faz parte de um corpo? Tem certeza? Tem certeza? Quero fazer uma dinâmica. Eu pedi para o pastor Adão, pastora Sandra e o Jair vir aqui. Rapidamente. Assim. Flash! Fica aqui do meu ladinho aqui, nós vamos fazer uma dinâmica. Só para nós entender isso de maneira prática. Mais para cá, pastor. Nós somos um corpo, amém? 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 Pastor Adão é um ministério de cura. Nenhum glória a Deus. Misericórdia. Vamos começar falando de novo. Pastor Adão é um ministério de cura. Amém? Amém? Não tem ninguém para ser curado aí. Pastora Sandra, ela é o ministério de misericórdia. Amém. Sabe o que é? Da comida, da roupa, cuidar dos necessitados. Amém? Amém. E o nosso obreiro Jerry é o ministério do ensino, da palavra de Deus. Amém? Amém? Amém. Ele também foi sofrido. Né? Eles querem mais misericórdia que qualquer outra coisa. Tá, agora... Por causa da comida, né, pessoal? Amém, presta atenção. Frio. Nós temos ali a... Cura. Aqui a... E aqui a... Palavra de Deus. Agora eu vou pedir para a Celoí vir aqui, para ser a minha última personagem dessa dinâmica. A Celoí é uma filha de Deus que chegou agora e ela precisa ser curada. Ela precisa ter as suas necessidades básicas supridas, como casa, comida, roupa lavada, seu jeito. Pesado, gente. Falta um celular. E ela precisa saber mais de Deus. Tá bem? Só que como ela também gostou mais da misericórdia, né? Então a Sandra vai ali na Sandra e a Sandra vai
liberar sobre a tua vida misericórdia. Pronto, tá, recebeu, valeu, pode ir embora. Vai com Deus. Deus te abençoe. Amém? Foi uma obra abençoadora? Não. Não? Por quê? Se tem que ir nos outros, não. Por quê? É porque se ela não tiver a palavra pura do coração. Pra que precisa? Só da comida e da... Tá, mas se ela for curada? Não, Tá, vai lá, Celoí, então recebe cura precisa agora. dos todos. Pastor Adão vai liberar cura sobre a vida da Celoí. Recebe cura, em nome de Jesus. Pronto, tá curado. Pronto, a Celoí vai ser Fechou? completa. Mas por quê, gente? Tem a A palavra. E a palavra, não, nem recebeu nenhuma palavra lá. Pra mudar de direção. Mas que diferença isso vai fazer na vida dela? Ela não teve um toque de Deus aqui? Não foi Deus que tocou nela através do pastor Adão? Tu não sentiu, Celoí? Aquele negócio, Deus está tocando, tá me curando. Sentiu? Mas e aqui na misericórdia, quando ela não levou comida, roupa, levou ou não levou? Levou. Então, nesses dois, ela não teve uma experiência com Deus? Não, teve ou não teve? Pode ter, mas não. Por que precisa da palavra, então? Ela tá se atirando, né? Ela não tá. Isso, gente, Estão cansados, né? a explicação é o seguinte. Perguntar para o pastor Adão. Tu tem certeza que tu precisa das duas pernas, só uma não era suficiente? Preciso das duas, sim. Por quê? Se tu tem duas, uma não é suficiente? Não. Mas qual é o motivo que tu tem que ter as duas? Para poder caminhar melhor, É o corpo. sustentar o corpo. Então se eu tirar uma perna dele, ele deixa de ser corpo? Não. Ele deixa de ser Um corpo? corpo deficiente. Vai ficar um corpo deficiente. Ele só não vai ser Perfeito. saudável. É. Né ou não é? Sim, né ou não é? Hein? É. Obrigado. Neo não é? Né ou não é? Né ou não é? Obrigado, pastores. Aplauda o Senhor, a nossa equipe de teatro. Nossa equipe de dinâmica. Só o Jack não deu lá para ninguém. Aqui, Não ó. ensinou nada. Mas a escola bíblica é complexa. Normal, né? Gente, o que a gente aprende com essa palavra aqui que nós lemos aqui? Que nós somos um corpo. Não tem um de nós que é mais importante. Cada um de nós precisa fazer acontecer. Precisa fazer. Quando um de nós se destaca e vai fazer alguma coisa, há expansão, há crescimento, há aumento na qualidade. Quando o Jeremy falou, a Janaína pregou no grupo, a Celoí começou a pregar lá. Cara, isso é aumento, isso é expansão. E o corpo funciona assim. Todas as partes do corpo precisam estar funcionando. E nós precisamos crescer na credulidade, nos mínimos detalhes.